Você que trabalha em empresa júnior, você já pensou em um dia ser convidado para palestrar no palco da tua federação no case de maiores resultados? Ou seja, a EJ que dentre todas as empresas júniores do teu estado foi a que mais teve resultado? Foi o que aconteceu comigo em 2022, quando eu fui diretor de marketing e depois vice-presidente da minha empresa júnior. E por sorte, gravaram essa palestra e hoje eu tô aqui para compartilhar o que a gente fez. A gente foi selecionado basicamente porque a gente duplicou o nosso faturamento em relação ao ano anterior e também porque a gente bateu o Cluster 5, né? A gente bateu todas as metas do portal, enfim, da Brasil Júnior na época. Então foi um resultado muito legal. E um detalhe também é que a palestra foi feita na própria FGV, né? Na nossa universidade. Porque a gente tinha um bom relacionamento com a Rio Júnior, a gente convenceu eles de fazer lá. E pra mim foi muito gratificante, porque eu lembro que em 2021 eu fui no Prêmio Rio Júnior e a FGV Júnior não foi selecionada pra basicamente nada. Eu lembro que eu fiquei sentado vendo várias EJs subirem ali, pensando, cara, o que eu tenho que fazer pra um dia eu estar lá? E essa palestra foi logo no último dia, vamos dizer assim, da nossa EJ, já tinha até a próxima sucessão ali. Então pra mim foi muito gratificante e ela realmente mostra os bastidores de como a gente duplicou o nosso faturamento, enfim, bateu resultados históricos dentro da nossa EJ e a gente vai reagir aqui pra gente entender e eu vou comentando aqui com outros detalhes também que não foram citados. Vamos lá. Eu tô passando. Boa. Então a gente separou em contexto da FGV Júnior, mentalidade, processo seletivo, estratégia e, por fim, vendas. Falando um pouquinho do contexto, né, da FGV Júnior, em 21.1, especialmente ali sobre as nossas áreas de marketing comercial, a gente tem em 2021.1 um marketing zero desenvolvido. Um marketing totalmente voltado para Canva, redes sociais, algo que todo mundo sabe, ou deveria saber, que não converte. O nosso comercial estava ali em processo de estruturação, então a gente já estava com algumas capacitações, mentorias, mas nada muito desenvolvido. Já em 21.2 a gente já começa um desenvolvimento de marketing, comercial consegue começar a aplicar de fato o que a gente vinha tanto aprendendo na teoria, então a gente tinha feito muitas mentorias, simulações, treinamentos em 21.1 e a gente consegue aplicar na prática em 21.2. E já em 22.1 e 22.2 a gente tem um cenário muito diferente. A gente tem um cenário de um marketing desenvolvido e um comercial 100% capacitado. Exatamente, assim, a palestra mesmo vai falar o que a gente fez, mas quando a gente entrou era realmente assim, talvez seja forte dizer que era mato, não quero desrespeitar ninguém que estava na área antes, mas de fato a gente não convertia nada, assim, nosso resultado era basicamente todo por prospecção ativa e a gente tinha um faturamento basicamente igual todo semestre ali. E depois que a gente implementou tudo isso aqui, a gente continua tendo um faturamento mais ou menos estável, só que 3 vezes maior do que era antes, né? E isso substituindo completamente a prospecção ativa. Então a gente não faz mais ativa lá, a gente faz só passiva e a gente conseguiu triplicar o faturamento. Então toda a receita que vinha de ativa morreu e mesmo assim a gente triplicou. Então a passiva foi muito bem estruturada, né? Tanto da parte do comercial quanto do marketing aqui. E a gente vai falar o que a gente fez, né? 2, com uma cultura enfraquecida. A gente tinha uma cultura de que os membros não enxergavam mais os projetos como algo bom, como realmente um reconhecimento, mas como um ônus de estar dentro da empresa. A gente tinha metas sendo vistas como algo despropositado e inúmeras pontuações. Então, na FGV Júnior, como funciona? Eu, inclusive, já levei essas pontuações que não faz aí, sentido tá? Não pra era gente, santo, tudo não. mais, você recebe uma pontuação. Então, a gente tinha muito descaso com as obrigações da empresa. E aí, o nosso objetivo estava traçado. A gente queria mudar esse cenário. Então, a gente queria que estar em um projeto fosse mérito, que as pessoas comemorassem cada centavo faturado como se fosse aquele responsável por bater a nossa meta de faturamento e que a devida seriedade fosse dada para a empresa. E foi isso que a gente alcançou em 22. Bom, tração da mentalidade, né? Esse foi o principal ponto que fez a gente pode parecer papo de coach, né? Mas a mentalidade da galera é muito importante, né? A gente acha que faz mais sentido. Então a gente, para conseguir essa mentalidade, a gente dividiu em cultura, lideranças e resultados. Em relação à cultura, a gente quis, desde o dia 1, passar para os nossos membros o sentimento de dono. Então, que eles realmente entendessem que cada coisinha ali feita por eles iria impactar no futuro da FGV Júnior. A gente quis mostrar para eles que o membro de Digital, se fizesse aquilo ali da melhor maneira possível, ele poderia impactar o futuro da empresa. A gente trouxe o sentimento de novo de vibração. Então, os nossos membros hoje em dia, eles veem cada centavinho, um projeto de R$200 sendo vendido como algo incrível, assim como um projeto o maior da história
também é vibrado. Esse é um ponto muito importante, né? A empresa toda tem que estar alinhada que vai ser difícil, que vai ter um resultado histórico e que todo mundo vai ter que correr atrás, né? Então a gente tinha bonificação, por exemplo, quando a gente vendia projeto, a gente pagava pra galera tudo ir no bar, enfim, ter essa integração, né? E comemorar de fato. E isso é muito importante, né? Porque criou a mentalidade de, beleza, é isso que a gente precisa fazer. E se não tá acontecendo, tem alguma coisa muito errada, né? Fazer acontecer o legado, como eu disse antes, foram alguns pontos que a gente fez que fosse alterado na nossa cultura. Sobre as lideranças também foi uma mudança de chave muito grande. A gente chegou em 22 com lideranças um pouco menos rígidas, então os processos eles eram feitos, mas se não fosse, tudo bem. E a gente quis trazer uma rigidez um pouco mais forte, né? Gente, quando a galera é júnior, você tem que ficar realmente microgerenciando, tomando conta, não tem jeito, né? E a gente entendeu que pra isso a gente precisava ser exemplo. E foi muito do caminho traçado pela diretoria, muito com união. Então, não só entre a diretoria executiva, mas também com o restante da empresa. E o sentimento pautado por desenvolvimento. Então, nada adiantava se a gente batesse meta, todas as metas internas, batêssemos as metas do portal, mas que os nossos membros chegassem no final da gestão e falassem, cara, não vi propósito, não me desenvolvi. Então, esse desenvolvimento foi algo muito que a gente traçou com as nossas lideranças. E, por fim, em relação ao resultado, metas muito bem metrificáveis. Então, como é que a gente vai alcançar isso? O que a gente precisa? Planos de ação, essa cobrança, né, muito atrelada à rigidez que eu falei antes. Feedbacks constantes. Então, parabéns, isso está muito bom. Reconhecimento dos nossos membros. Poxa, esse ponto a gente precisa melhorar. Foram alguns deles que fizeram bastante diferença pra gente alcançar essa mudança de mentalidade em relação aos resultados. Sim. E aí, uma vez que a gente tinha definido a nossa mentalidade, a gente já tinha um mindset correto, agora faltava a gente colocar pessoas boas que estavam alinhadas com o nosso propósito. E tudo começou quando a gente começou a entender que tudo são sobre pessoas. A 1EJ, ela é boa à medida que as pessoas que estão lá dentro são boas. E para isso, vocês precisam colocar gente boa para dentro, durante seus primeiros processos seletivos. Então, a gente, desde o início dessa gestão, a gente procurou fazer o processo seletivo mais assertivo possível, botando as melhores pessoas, as pessoas certas para ocuparem os cargos certos. E como a gente fez isso? A gente seguiu por basicamente 4 princípios, que é, primeiro, EJ é um compromisso. A primeira coisa que a gente pergunta para qualquer pessoa que quer fazer uma entrevista pra gente é: você está ciente que a FGV Júnior vai tomar conta do seu tempo? Tempo que você ia gastar na praia, que você ia estar, sei lá, vendo série, que você vai estar trabalhando em prol da FGV Júnior? Se a pessoa fala não, ela nem consegue a entrevista, porque a gente precisa de um compromisso muito grande, pessoas que vistam a camisa. Outro ponto, qualidade acima de quantidade. Não adianta nada vocês ficarem com o pensamento de que precisa botar um monte de gente para ter capacidade produtiva, para fazer projeto, se essas pessoas não são boas, se elas não estão comprometidas. Uma maçã podre, ela apodrece todas as outras maçãs do cesto. Então, preze pela qualidade. Se essa pessoa não é boa, a gente não colocava. A gente só colocava quem a gente tinha certeza que ia comprar ideia, que ia desempenhar bem e que estava alinhado com os nossos valores. Sobre alinhamento cultural. Cara, se essa pessoa não aceita receber um feedback sempre que ela faz merda, essa pessoa não está alinhada com os nossos valores. Então não tem por que ela estar aqui. A gente precisa de pessoas que estejam comprometidas conosco, porque senão a gente só vai ter problema em relação a isso. E por fim, não precisamos de gênios. A EJ, nenhuma empresa júnior precisa de gênios, os melhores vendedores do mundo, os melhores marqueteiros do mundo. O que a gente precisa são pessoas comprometidas, pessoas que queiram fazer acontecer, que vão fazer o que for preciso para que a gente consiga alcançar nossas metas. Eu falei, né? Pode parecer um pouco papo de coach, né? Mas, de fato, assim, a gente fez um processo seletivo que filtrou muito a galera, né? Então, não foi a gestão que teve mais pessoas, por exemplo, mas eu acredito que foram pessoas que realmente estavam ali porque queriam estar e estavam dispostas a sacrificar tempo livre, enfim, a saber levar não, por exemplo, numa venda. E isso foi muito importante pra gente conseguir botar todo mundo alinhado em prol de um objetivo mega ambicioso que era o nosso, né? Desde o início a gente já sabia que a gente queria bater o Cluster 5, que a gente queria dobrar o faturamento, né? Só por isso, inclusive, que a gente bateu. E aí, uma vez que a gente definiu as pessoas certas para trabalharem com a gente só precisava agora montar uma boa estratégia. E, enfim, eu não vou entrar tanto em detalhes, acho que todo mundo conhece bastante sobre a metodologia de OKRs, talvez etc. Nem todo mundo saiba, né? Mas tudo bem. Algo que a FGV Júnior tentou implementar aqui, que eu considero que deu muito certo, que todo mundo sabe como você tem que estabelecer as metas, mas muitas vezes a gente não sabe quais metas precisam ser estabelecidas. E você precisa estabelecer metas que vão levar a sua empresa para o próximo nível, não necessariamente aquelas metas fáceis de serem atingidas, mas aquelas que vão ser necessárias, aquilo que precisa acontecer dentro da sua empresa para que você chegue no seu objetivo e você alcance os resultados.
Então, a gente dividiu basicamente as nossas metas dessa maneira, que são pessoas boas, rodam processos eficientes, impactando os nossos clientes e trazendo resultados. Cada um desses sendo uma etapa, e cada uma dessas etapas é o ciclo de metas que a gente precisava bater. Então, pessoas boas, como é que a gente metrifica a qualidade das pessoas que estão aqui? Então, por exemplo, índices de capacitação em relação aos nossos projetos, índice de turnover das pessoas que estão dentro da nossa empresa. Processos eficientes. O quão bem nós estamos exercendo os dois principais processos da empresa, que é vender projeto e executar projetos. Enfim, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes. Impactando os nossos clientes. Não adianta nada a gente ter os melhores processos e as pessoas certas se os nossos clientes estão insatisfeitos. Então, indicadores como o CSAT, o NPS, muitos promovidos pelo próprio MES, são importantíssimos. A gente começou a implementar isso agora e isso ajudou muito a gente ter uma noção do que a gente estava fazendo certo, o que os nossos clientes gostavam. Tem muita EJ que nem coleta o NPS, por exemplo. Então, os nossos principais resultados, o ticket médio que a gente está conseguindo... Apesar da Brasil Júnior pedir, o faturamento, quanto que a gente está impactando na rede, quantidade de ações compartilhadas que a gente fez, enfim, todas as metas dentro do portal. E, principalmente na parte de vendas, eu quis trazer um pouco do que a gente faz para controlar, né? Então, principalmente, o planejamento e acompanhamento de funil, né? A gente define o nosso funil, que são todas as etapas que os nossos clientes passam até se tornarem clientes. E do lado, a gente estabelecia uma meta, então a gente sabia que para a gente fechar 10 projetos, a gente precisava apresentar 30 propostas, fazer 50 diagnósticos, trazer 500 leads, e para trazer esses 500 leads tinha que ter um número X de acessos no site. Então a gente traçava, desde o início, a gente já sabia exatamente quantos acessos a gente precisava ter no site para bater a nossa meta. É o famoso marketing, né? E isso traz esse planejamento, né, para que a EJ ou qualquer empresa consiga entender onde ela está indo bem, onde ela está indo mal, e principalmente quanto que ela precisa investir, né? Então a nossa gestão foi a gestão que teve o maior faturamento da história. Até hoje, inclusive, nenhuma empresa, nenhuma gestão conseguiu ultrapassar o faturamento que a gente teve até agora. Mas também foi a gestão que mais investiu em marketing. Então isso é muito fácil de entender, né? Se a cada R$1 que você coloca em marketing sai R$3 dentro da sua empresa, se você quer ganhar R$6, você precisa botar R$2. Então você começa a entender esses números, a mapear esse funil e ir acompanhando ao longo da gestão. Tipo, estamos atrasados, ou estamos à frente em relação ao funil, ou a gente está com a quantidade de leads que a gente queria, mas não estamos vendendo tanto, então provavelmente o problema está no comercial. Então você consegue fazer esse acompanhamento e a gente de fato fazia isso muito bem. Isso é planejamento, você saber onde você quer chegar. E por fim, a gente também colocou o churn rate, ou seja, onde é que está sendo o principal gargalo ali. Então a gente sabe onde é que a gente quer chegar, a gente sabe quais são as nossas metas, a gente sabe o parafuso certo que a gente precisa acertar para que a gente consiga chegar nos resultados que a gente quer. E aí, entrando na parte... Pô, a galera quis bater palma, né, mas enfim, talvez uma falta de experiência com palestra, né, interrompi, mas tudo bem. Mas de fato, assim, eu recomendo que todas as EJs tenham esse funil mapeado e eles precisam definir isso antes da gestão sequer começar, né? Existem algumas técnicas, então, por exemplo, tu nunca vai colocar ali que tu vai ter a mesma taxa de conversão da gestão passada, você sempre considera que você vai perder um pouquinho. Mas assim, ter esse funil já é um grande avanço e eu sinto que 90% das EJs, pelo menos eu nunca conversei com uma EJ que fizesse isso bem, né? Só as EJs que a gente começou a mentorar dentro da Client House. Mais estratégica, né? O que de fato que a gente fez, né? A gente tinha a estratégia alinhada e agora estava na hora de, com as pessoas certas, partir para execução. Então, enfim, tanto eu, que fui diretor de marketing, quanto a Vitória, foi diretora de comercial, a gente tem bastante propriedade para falar o que foi feito. Mas assim, o que eu trouxe sempre quando eu era diretor de marketing era, o que a gente precisa fazer é o básico extremamente bem feito. Sim, a gente não reinventou a roda em nenhum momento. Para se tornar uma das poucas EJs que faturam 100% por prospecção passiva. Basicamente, a gente tinha um funil muito simples, a gente contratou uma empresa de tráfego pago, que, enfim, foi eficiente, a gente teve que achar várias empresas até achar. Isso você tem que ir direto para a Client House, que já é especialista em empresa júnior. Constantemente testando novas palavras-chave, o que a pessoa está buscando para achar a nossa empresa, testando anúncios novos, então que tipo de textos engajam os nossos clientes. E também fazer um remarketing omnichannel, ou seja, a gente pegava as pessoas que visitavam o nosso site e em qualquer rede social eles iam achar um anúncio da FGV Júnior, seja no LinkedIn, seja no Facebook. No Tabu eu exagerei, mas realmente o remarketing é uma estratégia muito interessante. Para que a gente conseguisse impactar esses nossos clientes. E uma vez que tinha um tráfego pago bem definido, agora é hora de ajustar as nossas landing pages, ou seja, a pessoa que viu o nosso anúncio, onde ela cai. E aí algumas dicas assim que ajudaram a gente. A mudança na landing page é uma das coisas mais importantes. Muito alta, que é a sinergia entre o anúncio e a página. O que essa pessoa pesquisou no anúncio é a coisa que essa pessoa precisa encontrar quando chegar no nosso página. Isso é um ponto muito importante, que foi realmente uma das mudanças mais importantes que a gente fez.
E já teve EJ que a gente trabalhou aqui dentro, que a gente não fez nenhuma alteração no tráfego pago, a gente só fez alterações dentro da landing page, né, na página de vendas, no site deles, e a gente já duplicou a quantidade de leads que eles estavam recebendo, né? Então a landing page, pra mim, foi uma das principais ações que a gente fez aqui. E, de novo, é uma coisa super simples, qualquer EJ consegue mexer numa landing page, enfim, contratar e fazer um site decente. E também, enfim, algumas dicas básicas, promessa de valor, gatilhos mentais, provas sociais. Todos os elementos claro, de uma foco na landing conversão. O único botão relevante que tem nessa página é o botão de você preencher o formulário pra gente entrar em contato. E aí, por não fim, pode claro, tem desviar um o foco atendimento do mais teu rápido cliente. possível que a gente vai entrar na parte comercial. Então eu sempre falei pra eles que o que funcionava para o nosso marketing era marketing básico, extremamente bem feito e mensurado. Então a gente trouxe aí as principais métricas que a gente utilizava, né? Acho que ficou um pouquinho cortado ali o slide, mas enfim, esse é uma pirâmide das principais métricas que a gente tinha e, cara, isso é muito milimetricamente computado. A gente tem planilhas que mostram cada um desses indicadores e a gente sabia exatamente onde estava falhando, quais eram os parafusos que a gente precisava apertar dentro da área de marketing para que a gente pudesse trazer esses leads para comercial, sempre pensando no nosso ROI, ou seja, a cada R$1 que a gente coloca no nosso marketing, quanto que isso retorna para a empresa. E a partir disso a gente tinha uma mensuração muito boa, a gente conseguiu trazer projeções de crescimento, então a gente já tem uma noção do quanto que a gente precisa investir em mídia no ano que vem. A gente já sabia quanto a gente ia investir no início da gestão, foi o que eu falei. Bom, e aí, tratada uma estratégia de marketing comercial precisava também. Acho que é a última vez que eu falo, né? Agora é só a Vitória que finaliza, né? A equipe comercial, ela tem, a gente tem os nossos valores, né? Foco no cliente, orientação para resultado, que são valores da empresa, e a gente colocava muito em prática nas nossas execuções, a gente coloca. Essas capacitações foram essenciais para a gente entender quais são as estratégias que devem ser realizadas. O que a gente pode fazer para aquele cliente e superar aquela objeção. Então, as capacitações foram extremamente importantes. Algo que a gente nota. Se o comercial não tiver afiado, não adianta nada, ele não vai vender, né? Então, um tratamento. Inclusive, tem um treinamento de vendas completo aqui também no canal, focado em empresa júnior. Segue lá. O que eu na empresa era que é uma empresa formada por estudantes. Não tem ninguém formado, é realmente algo 100% para estudante. Isso gera certa dúvida, incerteza quanto a essa contratação, então a gente sempre quis. Muito empresário, enfim, cliente de EJ pode ter esse receio sim, mas ao mesmo tempo você tem que saber jogar as cartas a seu favor, né? Então, uma coisa que a gente fazia muito era frisar que a gente era da FGV e que a gente tinha professores que eram da FGV que botavam um dedinho no projeto. Então isso pro cliente era muito legal e a gente contornava essa objeção de sermos estudantes. Inclusive a gente usava isso a nosso favor. E basicamente qualquer EJ também pode fazer isso, né? Principalmente se for numa universidade conhecida, uma universidade grande. Muito demonstrar esse profissionalismo por meio de todo o contato com o time de comercial, de modo a demonstrar para o cliente que eles podiam confiar na gente, que a gente ia entregar aquilo que a gente tinha prometido. E a capacidade técnica, então de nada adiantava saber estratégia de venda se você não sabe do seu produto final. Então ter essa capacitação técnica foi extremamente importante. E alguns outros pequenos processos que a gente foi implementando e que a gente viu que deu muito resultado foram, por exemplo, a introdução da etapa de viabilidade. Então, na diagnóstica, que é a etapa ali que você vai conversar com o cliente, vai entender eu tenho um comentário sobre isso. Com ele, porque ele assim, de fato esse era o nosso processo, mas hoje em dia mais maduro eu vejo que a diagnóstica, né, como se chama essa reunião, não é o melhor momento para você mapear as informações sobre o seu cliente. O ideal é que você tenha essas informações antes, preferencialmente numa ligação super rápida ali, via telefone, e aí você já chega nessa reunião muito mais preparado para gerar valor, para mostrar case de sucesso, para, enfim, criar um plano de ação de fato com o cliente. Inclusive eu também falei sobre isso no treinamento comercial, que tem vídeo aqui no canal. Contato com a gente. Em vez de passar direto para a proposta, falar, cliente, beleza, eu vou passar para o meu time de projetos, mas antes a gente quer fazer a viabilidade para a gente ver se é viável mesmo. É o gatilho da aplicação, né? O cliente tem que achar que, de fato, ele conseguiu um projeto, né? Não que ele vai simplesmente chegar e comprar. O lead time, ele consegue continuar fluindo bem, mesmo colocando uma etapa de viabilidade. Ela demonstra, né, para o cliente que a gente teve um cuidado e a gente não simplesmente aceitou o projeto dele. Então foi algo que a gente implementou também em 2022 e que deu muito certo. O segundo foi o estabelecimento de prazos de resposta. Quando eu entrei na empresa, a gente ficava muito tempo, meses e meses sem resposta.
fosse Sim, sim sempre ou fosse coloca não. prazo nas propostas. E a partir do momento que a gente começou a colocar prazo naquelas propostas, então, poxa... No máximo 2 semanas, algo tão inclusive. simples, a gente conseguiu ter a taxa de respostas muito altas. Então, por exemplo, na Você minha gestão, a gente urgência, teve cria 100% escassez. das respostas. Fosse ela sim, fosse não, mas pelo menos a gente sabia se a gente podia parar aquele follow-up ou não. O follow-up com constância foi algo que fez total diferença. A gente fechou um cliente com mais de 2 meses e meio de follow-up. Então, assim, follow-up... Vendedor não pode desistir fácil do cliente. O vendedor tem que fazer follow-up ali, manter uma comunicação, tá sempre mandando mensagem para mostrar que você tá interessado em fazer aquela parceria, né? Senão o cliente ele vai esquecer de você, né? Tanta coisa que a gente faz na vida, você tem que estar ali em cima do cliente, né? O vendedor tem que estar sempre no limite do bom senso. E eu falo isso de novo no treinamento de vendas que já tem aqui no canal. E na gestão de 22.1 e ponto 2, porque na nossa J a gente divide em 2 gestões, né? São gestões de 6 meses, fez total diferença. E aí, por fim, o processo de pós-venda, que parece básico, mas a gente não tinha um pós-venda bem estruturado, foi algo que também a gente trouxe nessa gestão. Então, a gente até tinha, mas era um processo extremamente longo, os consultores não sabiam, pode passar. Os consultores não sabiam o que fazia, ele era pouco aplicado, a gente não sabia qual era aquele passo a passo. E aí, o que a gente fez? A gente enxugou o nosso pós-venda, então a gente colocou etapas simples que tivessem constantemente na cabeça dos nossos consultores e colocou para execução. A gente trocou a mentalidade da área, a gente mostrou quão relevante era aquilo, implementou processos, então depois de passar pelo funil de vendas, a gente passava pelo funil de pós-venda e por passos simples a gente conseguiu vários dos benefícios óbvios do pós-venda. Então clientes mais satisfeitos, indicações orgânicas, retorno do cliente. E a gente já conseguiu ver esse resultado todo ainda nessa gestão. Então a gente tinha pouquíssimos... Isso também é um ponto que eu sempre bato na tecla. Você nunca pode jogar o cliente fora, né? Então, tu fez o projeto, vendeu para ele e finalizou aquela parceria, mantém o contato, tenta vender alguma coisa nova, né? Pergunta se ele gostou do projeto. Você tem que manter aquele teu cliente na base. É muito mais barato você vender para um cliente que você já tem do que para um cliente novo. Então, por exemplo, a gente estava investindo ali em Google Ads, a gente gastava, vamos supor, R$2.000 em anúncios até a gente conseguir um cliente, né, que é o custo por aquisição de cliente, CAC. Se a gente vendia para um cliente que a gente já tinha, o CAC era 0. Então era muito mais rentável, né? O retorno sobre investimento era muito maior. Projetos que vinham de fidelização e nessa gestão a gente já conseguiu obter esses resultados. Pode passar. A gente quis colocar aqui um pouquinho de como é o nosso procedimento aqui dentro Espero que não tenha os slides, né? Então tem realmente passo a passo que é feito. Enfim, a gente pode passar isso depois para vocês caso seja de interesse. Mas são realmente passos muito simples. Então na reunião diagnóstica já pensar qual é o próximo passo. No fechamento de contrato, o consultor de front, ele já mandar um formulário de satisfação de vendas, que era algo que a gente era muito receoso de mandar formulário. Mas a gente conseguiu resposta em todos os clientes. A passagem de bastão, porque é um momento de conexão. Os consultores de comercial, eu digo que eles são os grandes amigos dos nossos clientes e quem está executando o projeto é o prestador de serviço. Então, criar e realmente unir cada vez mais essa relação foi algo que fez muita diferença pra gente também. Pode passar. E aí, para finalizar as etapas, a gente tem a mensagem de meio de projeto para realmente alinhar ali, ver se não tá faltando nada. Isso é um pouco mais, né, dos detalhes. A apresentação do projeto, que também é uma reunião muito legal, principalmente para os... Então a ideia era que manter o vendedor responsável por aquele cliente sempre dentro dos processos também da entrega do projeto. Então, tá fazendo o projeto ali, vai o vendedor meio que como um amigo, fala, putz, como é que tá? Tá fluindo bem o projeto? No final do projeto ele também voltava a falar com ele, ficava fazendo ligação, enfim, fazendo esse acompanhamento de fato com o cliente, né? Consultores que venderam aquele projeto conseguirem ver o que saiu do papel, sabe? Não só o que a gente tinha pensado, idealizado ali com o cliente, e por fim essa ligação pelo QIG, né, que é um questionário que a gente também roda. Que é basicamente um NPS, né, só que mais completo. São passos extremamente simples, qualquer um consegue implementar e que fizeram realmente diferença, assim. A gente enxugou e colocou isso muito voltado para a revenda e a gente teve resultados em menos de 6 meses. E aí agora, falando um pouquinho de resultados. Boa, eu vou cortar essa parte aqui porque basicamente agora a gente só apresenta os resultados que a gente teve. Mas realmente foi um resultado muito legal que a gente teve e a gente abriu meio que a caixa preta ali pra todo mundo. Como eu disse, são coisas que qualquer J pode fazer.
Inclusive, depois que eu saí da minha EJ, eu fundei a Client House, que é a única assessoria de marketing que é 100% exclusiva para empresas juniores. Se você quer a minha ajuda pessoal para eu te contar mais detalhes sobre isso e, mais do que isso, implementar esse processo junto com você na tua EJ, eu te ofereço uma consultoria 100% gratuita, na qual a gente vai ficar 1 hora sem compromisso, sem nenhuma pegadinha, a gente vai só conversar e a gente vai entender como que a gente pode fazer isso que a gente fez pra gente no caso da sua EJ. Se você quiser isso, clica aqui. No mais, eu espero que esse conteúdo tenha te agregado e recomendo que você acompanhe os conteúdos desse canal do YouTube e do nosso Instagram, @ClientHouseMKT.